domingo você já sabe, é dia de conferir a programação da TV Pitágoras. E hoje você vai acompanhar o que foi destaque nos programas Observatório de Mídia e Voz da Comunidade. E você, consegue controlar as suas emoções? Sabe liderar uma equipe? Consegue programar o seu tempo e pensar no futuro sem se preocupar? Se não, ainda dá tempo. Por meio do processo de coaching, é possível desenvolver e aprimorar as qualidades de uma pessoa. Para debater sobre o assunto, o Observatório de Mídia recebe as psicólogas e coachings pela Sociedade Brasileira de Coaching, Adriana Moreira e Raica Fernandes. Olá, sejam bem-vindas. Olá, muito obrigada. Para a gente começar o assunto, é importante, eu acho que, definir o termo coach. Então, eu queria saber de vocês, afinal de contas, o que significa coaching? Bom, se nós formos analisar, existem 4 situações muito importantes, que são realização, conquista, sucesso e felicidade. Acho que todos procuram por isso. E o coaching, ele surge como um processo interativo, né, entre o coach e o seu cliente, e individual. E a proposta dele é estabelecer mudanças e melhorias. Por que mudanças e melhorias? Existem algumas coisas que realmente nós temos que abrir mão e construir outros paradigmas, e outros eu preciso alavancar, qualificar. Algumas características, algumas potencialidades que às vezes a gente nem sabe que tem, mas que estão ali latentes. E o coaching se utiliza de ferramentas e técnicas as mais modernas da atualidade dentro do desenvolvimento humano, buscando exatamente isso, esse potencializar, né, de características e de talentos e um neutralizar de limitações. Ótimo. Adriana, o coaching, hoje em dia, fala-se muito a respeito desse processo. Quando que surgiu esse processo, esse movimento do coaching? As pessoas sempre perguntam onde que nasceu essa coisa de coach, né? O termo coach significa treinador, né? E o pai do coach, que é o Timothy Galley, né, ele era um professor universitário que deixou de ser professor para treinar atletas de tênis. O coach começou nessa área de esporte com o Timothy na década de 70, isso foi na década de 70, quando ele pensou, deu um clique na cabeça dele e falou assim, gente, eu não vou ensinar as pessoas a fazerem as coisas, eu vou ensinar as pessoas a aprender. Né? E ele trabalha muito, o coach, o processo todo é baseado nisso, ele trabalha muito com o poder que você tem de superar você constantemente. O Timothy falava para os atletas dele, o maior oponente seu não está do outro lado da quadra, o seu maior oponente está aqui dentro. Então, o coach, ele vem do esporte, né, como um personal mesmo, de alavancar mesmo as suas potencialidades, como a Raica bem disse, e é um empoderamento, né, eu gosto de dizer que é um processo de empoderamento para alta performance. Então, o coach surge do esporte, por isso que ele tem essa conotação muito assim de resultado, trazer resultado, que a gente vai ver durante a conversa, diferente de eu quero uma coisa, mas eu tenho ferramentas, como ela bem disse, para que a gente possa fazer com que ele saia daquele ponto que ele está para atingir o ponto que ele quer desejado, né? Que é esse gap que a gente chama. Ótimo, eu acho que faz todo sentido a gente comentar que o coaching vem da área do esporte, porque muito se percebe justamente a questão do resultado, que é um dos pontos principais quando se trata de coaching. Dentro disso, uma dúvida também, qual tipo de pessoa pode procurar ou deve fazer o coaching? O coaching é indicado para quem? Qualquer pessoa que deseje esse tipo de desenvolvimento, ela pode procurar o coaching, sim. A questão é que a gente entra numa outra esfera, que é quando você toma esse cliente e avalia, né, como essa pessoa está do ponto de vista pessoal, emocional e profissional. Se não houver demandas que são terapêuticas, ou seja, algum distúrbio emocional, qualquer pessoa pode se submeter ao processo. Agora, se a gente perceber que aquela pessoa
ela tem demandas psicológicas, transtornos mentais, transtornos emocionais, elas não podem se submeter a esse processo, porque isso, o coaching é um processo rápido, ele busca resultado, ele checa a pessoa o tempo todo, e isso, num processo patológico, pode ocasionar algum surto, ocasionar algumas questões que aí poderiam ser prejudiciais do ponto de vista de saúde. Certo. É só nesse sentido. Mas que, graças a Deus, é uma minoria de pessoas que apresenta esse tipo de desequilíbrio emocional. E quando eu falo desequilíbrio emocional, é patologias reais, porque, né, ansiedade todos nós temos, né? Algum dia que nós estamos um pouco mais melancólicos, que as pessoas até vulgarmente chamam de depressivas, isso nós não estamos falando de patologias, né? São estados de humor. E isso, uma pessoa com um estado de humor alterado, ela pode perfeitamente se submeter ao processo, não com prejuízo, mas com muitas vantagens, exatamente pela questão focada do coaching. A Sociedade Brasileira de Coaching, ela nos doa a metodologia que chama FARM. F de foco, ou seja, a gente vai ter que estar trabalhando o tempo todo, ajudando a pessoa a entender, né, o que é foco. Foco é estabelecer metas, é estabelecer objetivos. E metas e objetivos tem que ter data, tem que ter até quando, é curto prazo, é médio prazo, longo prazo, quando, de que maneira. Depois, A, de ação, né, atitude. O que é ação? Ação é fazer. E as pessoas falam, o que eu queria. Não, então você já mandou uma mensagem para o seu cérebro que você não quer, que você queria. Né? Atitude é eu quero, como, quando, de que jeito. E aí, então essa atitude é sair do pensamento e ir para a ação. R de resultado, que aí vem a questão do esporte. Tem que ter resultado. E tem que ter esse resultado, tem que ser rápido, tem que ser efetivo. Né? Não dá para... foi meia boca. Não tem meia boca no coaching. Ou é ou não é. Né? E o M de melhoria contínua. Ou seja, eu atingi meu resultado. Ele é bom para hoje, mas não é bom para amanhã. E aí eu tenho que estar o tempo todo me reinventando, me reorganizando. Né? Depois do período de 10 a 12 sessões, o coach, se você chegar ali na quarta sessão, percebeu que o seu cliente ele não está envolvido o suficiente para dar conta dessa metodologia, que ela é, né, pesada, você tem que liberar. Você fala assim, não é o seu momento, e vamos numa outra hora, porque senão você queima uma bateria de ferramentas incríveis para não ter resultado. Eu quero montar meu negócio. Né? Uma fisioterapeuta me procura, eu quero montar, eu visualizo, mas eu não sei como caminhar para isso. E eu vim porque uma cliente sua conseguiu sair do plano do ideal e chegar no real. E Sim. Eu quero, então assim, alguns vêm, outros chegam. Eu quero saber se a minha carreira, eu estou fazendo, aí você vai orientar, eu costumo dizer que o coach, ele é o personal mesmo, né? O coach da Maria não vai ser o mesmo coach da Joana, né? Apesar das ferramentas que a gente tem poder ser usadas para ambos os casos, mas assim, é muito diferente. Então, quando eu começo a trabalhar com você, você é o meu foco, né? O seu foco torna o meu foco, o seu sucesso é o meu sucesso. Sim. É um processo gostoso demais da conta. Ontem mesmo eu estava em casa, e um cliente meu me liga, está participando de um processo seletivo no Sebrae. Ele disse, conseguiu! E ele fez uma sessão antes comigo de passar, né, a gente fez, porque a gente fez um ensaio mental, né, fez um home play. E aí ele, Adriana, consegui, eu estou na próxima etapa. Então, assim, a gente vibra, ele liga para a gente, manda o WhatsApp. Então, assim, o processo é muito gostoso, é mesmo, muito né? próximo. Torna, assim, o seu sucesso é o meu sucesso. Né? Então, assim, a gente acaba sendo uma ferramenta também para que ele deslanche, né? Obtenha resultados extraordinários, que a gente diz no coach. Né? Em relação ao período, né? Como que funciona? Tem que ser determinado, sim. Né? É claro que ele pode variar para menos, nunca para mais. Sim. Então, o preconizado é de 10 a 12 sessões, mas eu já tive cliente que ali na quinta, sexta sessão, a pessoa pegou o caminho, tchau, assim, vai com Deus, tenha muito sucesso. E é onde a gente fica mais satisfeito, claro, né, realmente, sim. Porque você vê. Aí ela estava falando dos coaches dela, eu estava lembrando de uma professora que a gente estava acompanhando, e ela tinha grandes sonhos de trabalhar para algumas grandes escolas, que ela acreditava que apenas grandes profissionais trabalhassem naquelas escolas. E em 3 meses ela conseguiu ser chamada para o processo seletivo de todas as escolas que ela havia estabelecido. Ela tem um potencial incrível, né?
Só que tem que aparecer, né? Então como é que faz? É exatamente isso. Então, não é mágica. Não é. Né? Não é mágica, não tem nada de esoterismo. É a pessoa mesmo. Eu quero, eu faço, eu aconteço, então vamos lá. Não passei agora, mas eu já sei que eu consigo. Sim. Tá? Então não foi aqui, vai ser ali, não foi hoje, é amanhã. E aí eu estabeleço o tempo todo. E essa energia, ela é muito contagiante. Eu acho que o grande sucesso do coaching é exatamente a gente conseguir energizar os nossos clientes a acreditarem neles mesmos. Sim. É uma viagem interna. Olha, eu sou tudo isso. Porque nós somos tudo isso. Tudo aquilo que a gente se propuser. É tão empolgante, a gente vai falando, É perceptível. você vai falando assim, você vai empolgando, você vai lembrando dos resultados que você apresentou junto com o coach, né, junto com o cliente, que a pessoa, ela fica tão assim, ela acredita tanto em si, né, à medida que o resultado vai aparecendo, porque a gente tem o que dentro do coach a gente chama de crenças limitantes. São aquelas crenças, né, são aquelas ideias que passar naquela universidade é difícil, só passa lá quem é não sei o quê. Então, assim, a gente vai trabalhar... Aquilo não é pra mim. Não é pra mim. Eu quero, mas não é pra mim. Sim. Sabe assim, se entra lá é nerd, eu não quero ser comparado com nerd. Sim, tem uns negócios mas, que as pessoas falam assim, mas isso interfere inconscientemente, às vezes você se boicota. Né? Então, assim, a gente vai trabalhar para desmistificar isso. O que acontece? Por que eu tenho um artigo que eu uso muito com os meus coaches quando eles entram nessa fase, assim, eu quero, mas não tá caminhando, que é a síndrome de Barrichello, né? O Barrichello sempre estava ali, mas nunca chegava, né? Então, você fala assim, o que é que está acontecendo? O que está empacando? Né? E não pode empacar, porque se empacar, você tem que desdar aquele nó ali e trabalhar, porque o resultado move a pessoa a conseguir cada vez mais, é motivante, é energizante, é gostoso demais na hora que você vê, né? E a pessoa te olha e fala assim, meu Deus, isso às vezes os alunos, isso é autoajuda? Não tem nada a ver com autoajuda, não vem com isso. É muita técnica, muita ferramenta, muito estudo, baseado na psicologia positiva também, né? Sim. O coaching. Então, assim, estudos muito recentes, estudos muito modernos indicam que, assim, é capaz, né? Você pode conseguir, sim, fazer esse resultado acontecer. Com certeza. Adriana, Raika, só um minutinho. O papo está muito legal. A gente vai continuar no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa agora e o Observatório de Mídia volta a seguir. Estamos de volta com o programa Observatório de Mídia. O tema de hoje é coach. No estúdio conosco, as psicólogas e coachings pela Sociedade Brasileira de Coaching, Adriana Moreira e Raika Fernandes. Vamos assistir agora uma matéria produzida pela equipe da TV Pitágoras, falando um pouquinho a respeito do assunto. Ah, que bom, vamos lá. Crescimento profissional e pessoal era o que Vânia buscava quando procurou o processo de coach. O coach veio para esse lado pessoal, emocional, é uma inteligência emocional aliada à neurolinguística, aliada à administração. Infelizmente, eu acho que está funcionando, acho que está dando certo. Há 1 ano e meio, a publicitária Vânia Vasconcelos decidiu empreender. Ela abriu uma franquia de presentes criativos e o negócio deu certo. Hoje, ela usa as ferramentas do coaching para alavancar ainda mais o seu negócio. Esse curso é um processo muito interessante, que é um processo de autoconhecimento, né? A gente começa a entender melhor, a despertar melhor as nossas aptidões, as nossas forças e trabalhar nossas fraquezas, de forma que isso não interfira na administração do nosso negócio. A aplicação das técnicas do coaching trazem para a empresária a segurança necessária para administrar o seu empreendimento. A escolha de fazer um coach foi tentar ter mais certeza ainda de que esse negócio vai dar certo, a chance de errar na administração é menor. Eu, felizmente, já tenho um conhecimento acadêmico de várias áreas de publicidade, marketing, administração, mas o encantamento, lidar com pessoas é que faz o negócio dar certo. Não adianta entender de números e estatísticas se eu não cativo bem minha equipe, meu cliente e se eu não estou feliz com o meu negócio. Técnicas que potencializam as qualidades para o desenvolvimento pessoal e financeiro. O coaching, ele não é uma filosofia, uma moda, não. Né? O coaching, ele realmente te ajuda a atingir objetivos.
Só que ele trabalha de uma forma, ele trabalha com metas, né? Então, a pessoa, eu quero chegar lá, ela não sabe como chegar. Ele te dá as ferramentas, a pessoa vai te ajudar, mas é um passo de cada vez. Após se tornar mãe, a fisioterapeuta desenvolveu novas habilidades para a sua profissão. A fim de aprimorar, Jéssica encontrou no processo de coach a possibilidade de realizar um sonho. A gente trabalha em cima de foco. Então, o que é seu foco? É trabalhar com a amamentação. Então, esse é meu objetivo, né? Então, para eu chegar lá, eu tive que subir um degrau de cada vez. É como foi feito o trabalho do coach para eu atingir esse objetivo. O que dependia de mim, eu fazia. Porque o coach é justamente isso aí. Você vai fazer um trabalho, mas depende de você. Você vai ter um profissional que vai te instruir, vai te ajudar, mas tudo tem que ser a partir de você. Após o processo de coach, Jéssica se especializa em consultoria de amamentação e se torna referência na área. Ela me ajudou muito no processo dos primeiros cuidados e da amamentação. Era tudo muito informal, porque ela ainda não tinha passado pelo processo do coach. Aí, quando eu engravidei do segundo filho, do Leonardo, que foi recentemente, ele hoje está com 2 meses, um mês antes dele nascer, eu resolvi fazer o curso para poder aprimorar, né? Porque a gente tem o conhecimento, mas nunca é demais. E a Jéssica ajuda muito. Aí ela tem esse curso que é feito em grupo, né, com algumas mães, e depois ela faz o acompanhamento a domicílio. É bom a gente estar sempre atualizando, vai surgindo coisas novas, objetivos novos dentro da sua área, então é sempre fazendo, a vida inteira. Eu acho que eu nunca vou deixar de fazer meu trabalho com o coach. Ok, a gente percebe que geralmente quem passa pelo processo fica muito satisfeito. E uma pergunta em relação a isso é o seguinte: já aconteceu com algum cliente de vocês de, após passar pelo resultado, ele indicar outras pessoas a fazerem o processo? Como que funciona? De onde surge essa demanda, né, pelo cliente? Demais, né? O cliente satisfeito é uma máxima, né, do mercado. O cliente satisfeito trazem outros, né? Porque assim, a pessoa começa a dar tão certo o que ela está fazendo. E é tão rápido, E é tão né? rápido que as pessoas começam a falar assim: meu Deus, mas está dando certo para você? O que você está fazendo? Que magia é essa? Eu gosto muito de um filme que chama O Poder Além da Vida, que no final do filme ele fala assim, ele tem um coach, né, durante o processo, ele fala assim: me passa um pouco dessa magia. Ele é um atleta, é uma história real que é narrada. E aí eu falo, não tem magia, né? Aconteceu, e aí ela falou assim: eu quero isso também, então vai procurar o fulano de tal. Essa semana mesmo veio uma pessoa me procurando, porque uma pessoa indicou, né, já está com um processo bem desenhado e tal. Tá dando tanto certo, eu falei assim: eu vou procurar a Adriana, porque o negócio... E assim, e a gente fica assim: meu Deus, que delícia. É aquilo que eu te falei, né, no primeiro bloco. É muito bom, a gente fica muito entusiasmada, a pessoa entusiasma também, e é contagiante. Para perto de que as pessoas estão, é contagiante para a família, é contagiante, a pessoa fica no alto astral, né, vai tomando mais confiança em si, né, é o que a gente chama de empoderamento mesmo, né? Como a gente comentou ainda no primeiro bloco, o processo do coaching ele tem sempre o resultado como foco. Dentro disso, há uma certa confusão por parte das pessoas de alguns termos. Eu queria que vocês falassem, definissem bem, né, quais as diferenças entre coaching, consultoria e terapia? Vamos lá, nós duas falamos demais, né? Vamos colocar primeiro como foco o coaching, que é um processo que ele tem que acontecer, né, de 10 a 12 sessões. Ele é um trabalho individual, né, normalmente num local específico, pode ser no nosso consultório ou escritório, ou pode ser no escritório de uma empresa, né, mas tem que ser um espaço individualizado, né, bem estabelecido, focado nas ferramentas e nas técnicas de desenvolvimento de potencialidades. Então, aquele resultado, ele é individual e ele pode servir, sim, para desenvolver equipes, para poder atingir resultados na empresa, mas ele é estabelecido naquela pessoa. A consultoria, ela tem as mais diversas linhas. Existe consultoria para tudo, né? Consultoria no sentido de liderança, consultoria para o desenvolvimento de equipes, finanças. Existe consultoria para o desenvolvimento de pessoas? Sim, mas é com outra ênfase. A gente entra na questão do treinamento, do desenvolvimento,
a nível organizacional, Sim. onde a gente vai fazer uma investigação de cultura organizacional, né? De todo um diagnóstico organizacional focado naquela empresa. Sim. Então, isso seria dentro das consultorias, né, Adriana? E tem uma parte muito interessante que eu gosto de destacar, Ricardo, que a consultoria, diferente do coaching, o consultor, quando ele chega dentro da empresa, ele faz um diagnóstico. Sim. Né? Um diagnóstico e ele propõe, daí, diante desse diagnóstico, mudanças para aquela empresa. Ele dá... Olha, você tem que fazer isso, a sua área de... consulta. Um plano, ele né, dá uma de receita, ação, vamos sim. dizer assim. O coach, não. Ele não te dá receita. O coach é a arte de perguntar. Né? O coach é a arte de perguntar. Por que é difícil? Por que a cliente da Raica, lá quando ela falou assim, a escola, né, não é para mim. Por que não é para você? Aí a pessoa, opa, peraí, por que não é? Porque Ou que te faz pensar que essa escola não é Não para é- você. é. Sim, sim. Né? Então, você faz com que ela se volte mesmo. Mas por que que não? E a terapia, né, diferente, coach, terapia e consultoria, a terapia, eu gosto muito de falar assim, a terapia trabalha, eu coloco até para os alunos entenderem, que é tipo um retrovisor, né, de um olhar para trás, né, de uma... Lógico, o coach vai se preocupar sim com a sua história, Sim, ele sim. preocupa sim, mas não de forma assim, eu sou desse jeito porque na minha infância aconteceu, blá, blá, blá. Mas assim, não, tá, você é o que você é hoje. Daqui para frente, o que pode você ser quer? feito Sim, para sim. poder mudar o que você está querendo? O coach é rápido. Nesse sentido, ele é mais frio, no sentido de, né? Mas De foco em objetivo mesmo, né? Mas E ele dá a oportunidade ao coach de ser mais atuante. Porque Sim. na terapia, como você tem que levar os seus clientes a entender o que está acontecendo com ele, a entender por que aquela crença ela me limita, mas aí o tempo, ele tem que ser o tempo do seu cliente. Sim. No coach, não. O coach é junto. Então, se, por exemplo, você percebe, você mostra. Olha, veja por aqui, aí a pessoa consegue ver. No Sim. processo terapêutico, você não pode mostrar isso para o cliente, Sim. porque ele precisa de um insight pessoal, mais Ele precisa perceber, mais né? subjetivo. Não pode, você não pode mostrar nada, Sim. né, no processo terapêutico. Por isso, ele tem eu valorizo extremamente, trabalho com a psicologia clínica também, não sou só Sim, coach, sim. né? Mas ele tem um tempo diferenciado e você E pode de repente oferecer isso. são focos diferentes, né? São quem busca um processo terapêutico, quem busca uma consultoria, Quer um e quem porquê. busca o coach É. tem um fim O bem processo estabelecido. terapêutico, ele quer um porquê. Por que sou assim? O coach não quero mais ser assim, né? E vão para frente. Que eles, né, a metodologia diz o seguinte, o coach, ele é presente e futuro. Presente e futuro. Justamente isso, daqui para frente, presente e futuro. não importa o que fizeram com você, daqui para frente, o que você quer? E aí nós temos as ferramentas, as condições para te auxiliar a chegar naquele resultado que você quer. Mas eu acredito que a gente tem algumas particularidades entre o processo terapêutico e o coaching, por exemplo, que é a questão do sigilo, né, profissional, que tanto se fala. Como funciona dentro do processo do coach essa questão do sigilo entre o coach e o cliente? Eu falo que o sigilo, ele é unilateral. O que é um sigilo unilateral? Ele está completamente resguardado, seu nome, né, todas as suas características de identidade com os coaches. Mas ele, enquanto, né, se submetendo ao processo, ele pode falar das ferramentas, ele pode falar dos processos, ele pode falar das atividades que ele tem que fazer, ele pode solicitar o apoio que ele precisa para buscar aquilo, ele pode falar, eu faço coaching e por isso que por estar fazendo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, para o coach ou o cliente, esse sigilo é tranquilo, ele não precisa se preservar se ele não quiser. Agora, se ele não quiser nem comentar Que né, tá fazendo, que está né? fazendo, é Uma completamente decisão preservado. dele. Que chega a ser assim, quase impossível não comentar o que ele está fazendo, O porque o resultado negócio geralmente é são tão tão- bom, o negócio Ele é quer tão, ele quer falar, mostrar, ele quer falar. Você não viu na reportagem, né? As pessoas, né, elas ficam tão alegres, né? Isso é verdade mesmo. Querem compartilhar os Querem resultados, compartilhar. né? Querem. Dentro de compartilhar, a gente percebe hoje no mercado de uma forma geral que o meio digital está propiciando a prestação de vários tipos de serviços em várias áreas, né, de atuação. Dentro de coaching também existe esse processo do coaching por meio digital? E se existe, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Existe. Eu mesma sou uma coach, uma cliente virtual da minha coach, que é a Carla, que mora em Belo Horizonte. Comecei Sim. o processo lá, eu mesma faço o processo via Skype, Uhum. né?
Inicialmente eu falava assim, gente, mas isso vai perder a essência, né? Porque é o tete a tete. Não. Porque assim, o processo é tão envolvente no sentido assim, da minha meta, eu estar comprometida com aquilo que eu quero, que ela se torna uma facilitadora, no caso dela, me orientando, Sim. orientando não, mas me facilitando mesmo, né? Então, assim, existe, né, a tecnologia está aí para nos ajudar, porque tem muita gente, por exemplo, que não consegue. Eu já atendi gente no Rio de Janeiro, via Skype, porque não tinha como tá vindo. Eu falei, não, tudo bem. E as sessões aconteceram tranquilamente. E o resultado? Tá lá a menina empregada na multinacional dando um show lá. Então, assim, eu acho que, na minha experiência, eu não vejo problema nenhum, não. Claro que com profissionais éticos, né? Ah, Sim. mas com certeza, né? Porque a gente tem que valorizar profissionais que sejam formados adequadamente, que estejam sempre num processo de desenvolvimento. Então, assim, não vejo nenhum impedimento ou contraindicação, desde que sejam profissionais sérios. É justamente a próxima pergunta que a gente queria fazer diz respeito justamente a isso. Quais os cuidados que o interessado em praticar ou participar desse processo do coaching deve ter na busca por um profissional? Acho que ele tem que pesquisar a formação do profissional, né, analisar se realmente ele é tudo aquilo que ele diz que é, porque falar hoje é muito fácil, né? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, assim, nós que somos da sociedade brasileira, se eles quiserem pesquisar, nós temos todo o nosso registro lá, então pode pesquisar o nosso nome que eles vão encontrar. Existem outras instituições muito sérias também que têm o mesmo cuidado. Mas quando o profissional também ele chegar para um trabalho desse, é possível ele perceber, se começar a enrolar, né? Falar que não tem tempo, não utilizar técnicas. Cancelar sessões, né? A pessoa vai percebendo que naquele profissional não é idôneo, né? Então, acho que é o cuidado. Mas, cair em profissionais ruins é possível cair em qualquer área, né? Então, nós não temos aqui, ó, isso vai te proteger. Acho que vai muito pelo bom senso, pelo cuidado de cada pessoa que vai estar procurando. E tem uma coisa interessante que eu acho assim, veja a gente está falando de resultado, o coach não é resultado, veja os resultados que seu coach, seu profissional. Procure saber quem fez coach com ele, quem atingiu os resultados. Nossa, é fera aquela pessoa ali. Então, assim, procure saber quem que ele teve como coach, como cliente. De repente, além de servir como uma própria indicação, né, uma propaganda, a gente ainda consegue ter essa credibilidade que o próprio resultado passa. Vai mais seguro, né? Vai mais tranquilo. E o que a Raia disse é essencial, porque assim, existem muitas pessoas que a gente fala, né, sou coach, mas com a experiência, né, as horas, a gente, né, pela sociedade, a gente tem uma obrigação para a gente ganhar o certificado, de ter horas de atendimento, né, você faz um registro, então você tem esse cuidado mesmo. Quantas horas? Uma coisa interessante, né, Adriana, é que todos nós, para sermos formados, a gente tem que se submeter a todas as técnicas. A nossa formação, além do corpo teórico, de todas as vivências, nós somos submetidos, na nossa formação, a todas as técnicas, né, que nós iremos aplicar posteriormente. Eu acho que isso é uma grande vantagem, porque a gente sente na pele como é que isso funciona, o que isso impacta, até para a gente conseguir fazer a seleção do material que a gente vai estar utilizando com os nossos clientes. Com certeza. Raia, Adriana, a gente já está chegando ao final. Então, como uma última pergunta, eu queria que vocês colocassem, de uma forma geral, quais vocês acreditam que sejam os principais benefícios do processo do coaching, seja por meio de alguma experiência positiva que vocês passaram, ou seja embasado mesmo nos conceitos que dizem respeito a essa área que a gente percebe que tem crescido tanto, né, a demanda? Eu tenho um benefício, que eu acho que ele é primordial e ele gatilha todos os outros. Eu acredito em mim. Eu acho que a partir disso não tem limite para nós. Eu acho que esse é o meu benefício. Eu acho que eu também, assim, na mesma linha, não foge muito, mas é o empoderamento mesmo. Você se torna, assim, tão confiante de si, sabe? Aquela pessoa que às vezes chegava assim, chegou na sua frente ali, tão assim, cheia de dúvidas. Então, assim, será que eu vou? Será que vai dar? Porque deu. E eu não sei. Minha filha,
como diz, acorda, né? Está dentro de você, o seu maior oponente, como diz Timothy, né? Não está do outro lado, está aqui dentro. Sim. Então, assim, é um empoderamento. E quando você começa, a coisa começa a fluir, você vai fazer, e o negócio vai dando certo, você fala assim, realmente, você vai enchendo o peito, falando assim, eu posso, eu dou conta, e o negócio vai dando certo, né? Então, acho que é Mas só empoderamento. quero fazer uma ressalva para não ficar parecendo, né, que coach não dá errado, nada dá errado. Não é por aí, né? Então, por exemplo, uma coisa importante a gente pontuar. Eu caí. Tá, caí mesmo, machuquei, mas ralei feio. Mas eu sei tratar essa ferida. Eu sei correr com essa ferida. Não é essa ferida que vai me jogar no chão. Então, assim, não é que quem faz coach que nunca mais vai cair, que nunca mais vai perder emprego, que não vai... Mas não o vai, processo né? depende do conhecimento, Né? né? Do autoconhecimento. É o que a gente estava falando, levando. como eu falei no primeiro bloco, né? O coach vem do esporte. Você já viu um atleta de alta performance, que não sinta dor, uma bailarina que não esteja com o pé todo detonado ali, mas ela dá o espetáculo, apesar com aquilo, com a história toda. Não é porque, assim, pode parecer que a gente fala assim, ninguém tem problema no coach. Tem sim, mas é o empoderamento de enfrentar até esses problemas, Sim, com certeza. até esses obstáculos que vão surgir no caminho. Então, esse é o empoderamento mesmo. Acho que é esse a grande deixa do coach. Valor, assim. né? Ótimo, Adriana, muito obrigado. Obrigada, Raik, muito eu que obrigado pela agradeço. presença de vocês. Nós é que agradecemos poder falar do coaching, né, e divulgar esse processo que ele tem trazido tantos benefícios para tantas pessoas que a gente conhece. E que eu acho que encanta a todos, né? Estamos empolgados, o pessoal todo da produção também ficou bem interessado com o assunto, então agradecer mesmo a presença de vocês. Tá? Muito obrigado, Ricardo. O Observatório de Mídia termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Um abraço e a gente se vê. Na volta do intervalo, vamos falar de segurança. Até já! Estamos de volta com a retrospectiva da TV Pitágoras. E agora vamos falar de um projeto da Polícia Militar que tem dado certo em Divinópolis. É a Rede de Vizinhos Protegidos. Conosco no estúdio está o sargento Maurício Pinheiro, do 23º Batalhão da Polícia Militar. Também recebemos o incentivador do projeto, José Levir. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Como surgiu a ideia de criar a Rede de Vizinhos Protegidos? Surgiu a partir de uma necessidade na nossa comunidade, no bairro Planalto, que começamos a ter um aumento dos índices de criminalidade. Farmácias sendo assaltadas, casas invadidas. Então, a partir disso, nós fomos buscar ajuda na ACASP, que é uma associação comunitária para assuntos de segurança pública. E lá, quando apresentamos a necessidade de melhorar a segurança pública, foi-nos apresentado esse projeto, que foi criado em Belo Horizonte, e ali, a partir de uma palestra, lá no batalhão mesmo, nós identificamos como esse projeto poderia ajudar a nossa comunidade, melhorando os índices de criminalidade que estavam acontecendo.
Bacana. Esse projeto, né, já inspirou também, além de Divinópolis, outras cidades também da região a estarem fazendo o mesmo? Sim, com certeza. A gente, acompanhando as redes sociais e algumas mídias, a gente percebe a criação dessas redes, né, em outras cidades, porque Divinópolis é uma cidade que inspira, né? Então, outras cidades da região, vendo o resultado que tem sido alcançado, né, acaba adotando também esse projeto como um remédio, vamos dizer assim, caseiro, tanto da Polícia Militar quanto da sociedade civil, em busca de resultados positivos para a segurança pública. E onde existe essa rede, a incidência de crimes é menor que nos lugares que ainda não tem? Isso, a partir do momento da implantação ou extensão do projeto da Rede Vizinhos, os resultados são bastante positivos. Haja visto a solidariedade entre os vizinhos, passando a se conhecer, e a união desses vizinhos, né, quando agora se comprometem a buscar soluções e deixando de ser vítimas e passando a ser agente da própria segurança, né, eles passam a ser agente da própria segurança. Então, essa solidariedade, essa união entre os moradores, com parceria com a Polícia Militar, se identificando, né, com soluções para os problemas acerca da segurança, nós temos resultados bastante satisfatórios, bastante positivos. E isso é testemunhado pelas pessoas que integram o programa da Rede Vizinhos. Certo. E há uma facilidade no quesito de convencer os moradores da importância desse trabalho da Rede de Vizinhos Protegidos? Sim, todas as vezes que o projeto chega em determinado bairro, há aquele momento da mobilização entre os vizinhos, né, para mostrar que todos precisam estar inseridos neste programa, a necessidade, e alertar a comunidade que ela é capaz de produzir algo, né, acerca da sua própria segurança. E isso muitos venham então a integrar o programa, a fazer parte do projeto da Rede Vizinhos. E os moradores, eles se sentem mais seguros após essa implantação? A partir da implantação, o primeiro resgate que nós temos é a sensação de segurança, porque é um sentimento subjetivo, né, que a partir do momento que nós começamos a nos unir, nos encontrar, sair do isolamento social, que é um fenômeno que nós estamos vivendo, né, quando a gente sai desse isolamento, a gente sabe que pode contar com aquela pessoa do lado, ou aquela que mora em cima, ou que mora à frente da nossa casa. E isso melhora demais, passa a ter uma alegria que não tem assim explicação. Eu costumo dizer que o projeto, ele dá muito mais que segurança, além da cidadania, ele também dá qualidade de vida. Porque a segurança, essa sensação de segurança, faz parte da qualidade de vida, né? Você viver com medo das coisas, ou de pessoas, ou de lugares, é muito ruim. E através das redes, nós resgatamos esse sentimento, que ele é muito importante para os dias de hoje. A questão aí do comodismo, a gente vê hoje uma integração da sociedade, ou pelo menos, não da sociedade, mas pelo menos de algumas pessoas com a rede social, né? Com a internet, enfim. Essa questão da rede social, né, com o comodismo, né, ela interfere um pouco as pessoas ficarem mais em casa e pensar que talvez essa questão da segurança fique apenas para a polícia, não para a pessoa que está dentro de casa, às vezes? Com certeza. Olhando a Constituição, que, né, tudo segurança pública passa por esse viés da Constituição, e a nossa Constituição de 88 para cá contempla a cidadania, a democracia e a participação. Então, nesse fenômeno que nós estamos vivendo, do isolamento social, muitas pessoas vão para o virtual. E esse virtual acaba contribuindo com o isolamento, né? Então, quando a gente sai de trás dos Facebooks, das redes, e vamos até o encontro das pessoas, é muito diferente. Então, as redes, elas não atrapalham, as mídias não atrapalham. Elas, inclusive, são ferramentas hoje. Existe o Facebook da Rede Vizinhos Protegidos, existe um blog da Rede Vizinhos Protegidos de Divinópolis. Então, isso ajuda a interagir. Mas quando já existe essa proximidade com os seus vizinhos, um ajudando o outro, como era antigamente, vamos dizer assim. E o que esses moradores recebem após estar, né, integrando a essa rede? Olha, primeiro eles passam, para mim, né, como cidadão, depois eu acredito que o Sargento Pinheiro vai colocar, por uma repaginada, né, uma escola de cidadania.
porque nós recebemos informações, resgatamos valores que estavam perdidos, como o contato pessoal, né? No meu caso lá, por exemplo, de vez em quando eu faço um churrasquinho e levo para todos os meus vizinhos. Então eu acho isso bacana. Quando eu vou no sítio, trago as frutas, eu procuro levar. Quer dizer, está aproximando, né, uns dos outros. Então eu acho isso de extrema importância, né, a gente ter esse contato que facilita a nossa própria vida pessoal. Certo. Nesse primeiro contato com a rede de vizinhos protegidos, como que é realizado a abordagem com o vizinho ele recebe alguma orientação, alguma coisa para ele estar começando a desenvolver esse cuidado com os vizinhos em volta também? Desse detalhe, eu vou depois pedir o Sargento Pinheiro para colocar, eu vou colocar como que foi que aconteceu lá na minha casa, no meu bairro. Eu fui de porta em porta e tenho que contar aqui para vocês que eu tinha vizinho também que eu não sabia o nome. E isso é muito ruim. Eu descobri o meu próprio isolamento. Quando eu fui buscar uma resposta, eu vi que eu podia ser a solução, né? Então, quando eu fui buscar essa resposta, eu descobri também que eu estava dentro desse isolamento, né? Então, essa pergunta aí, eu acho interessante o Sargento Pinheiro complementar, porque faz parte da parte dele do trabalho. Bom, é interessante que quando o programa, né, o projeto, ele surge e assim, quando você vai a campo para pesquisar acerca do crime ou uma violência ou algo que aconteceu na comunidade, quando você percebe que as pessoas não se comunicam, né? E as pessoas ali, muitas das vezes, assistiram o crime, presenciaram, testemunharam todo o fato ali, o ocorrido, mas não tinha ligação umas com as outras. Às vezes, morando ali um período, às vezes, longo, né? Já há muitos anos morando ali, não tem o telefone uns dos outros, não tem contato. Então, com o projeto, com a implantação do projeto, ele, como o Levi disse, né, resgatar esses valores. As pessoas se conhecerem mais, trocarem mais informações, né, telefone, local de trabalho, celulares e toda forma que puder acrescentar para melhorar a questão da segurança. Isso é importante. É integrar mais as pessoas serem mais solidárias umas com as outras, e o projeto ele resgata esses valores. Até mesmo que outros assuntos também que possam ser acrescentados, como uma falta de iluminação, né, uma praça suja, e isso, com a comunidade agora integrada, ela vai verificar quais são os problemas ali que afligem essa comunidade. Então ela passa a se organizar com melhorias e trazendo um aspecto melhor para aquele local onde o morador reside. E assim melhora na questão da segurança. E quando essa pessoa ouve algum barulho, né, ou algum movimento estranho, o que é aconselhado essa pessoa fazer, essa pessoa que faz parte dessa rede? Bom, a partir do momento, né, que a pessoa está integrada, fazendo parte, tem todas as orientações por parte da Polícia Militar, vendo algo suspeito, né, uma pessoa suspeita, um veículo suspeito, nós passamos para elas como ela deve proceder, né, ligar para a Polícia Militar, comunicar com o vizinho que há um veículo estranho, há uma pessoa estranha próximo na comunidade, nas ruas, e as pessoas se tornam então mais vigilantes, né, passando a monitorar, né, mais vigilante acerca daquela situação que envolve a diversa ali que surgiu na comunidade. E automaticamente ligando para a Polícia Militar para que possa ir ao local e assim proceder uma abordagem policial para identificar, verificar quem é aquela pessoa, né, se existe mandado de prisão contra ela, em desfavor dessa pessoa, verificar nome, dados e assim, né, para proporcionar também a questão aí da segurança no local. Para fechar o nosso primeiro bloco de entrevistas, houve algum caso que você pode estar citando para a gente aqui, está desenhando, que aconteceu a abordagem e a prevenção da rede de vizinhos protegidos conseguiu abordar antes que acontecesse algo perigoso? Sim, nós tivemos em determinado bairro aqui de Divinópolis, onde um cidadão, ele havia pouco tempo saído do presídio Floramar, estava ali na comunidade para cometer crime. Nesse momento foi visto pelo morador, o morador acionou o apito, né? Promoveu-se então um apitaço ali no bairro, a palavra é essa,
porque quem faz parte do projeto tem ali os apitos que serve de comunicação entre os vizinhos, para alertar os vizinhos que algo surgiu ali na comunidade. Então, nós tivemos este caso, onde o vizinho assistiu ali uma pessoa tentando arrombar uma residência e com a mobilização dos vizinhos, promovendo ali um apitaço e ligando imediatamente para a Polícia Militar esteve no local e teve êxito na prisão em flagrante ali do autor, que foi conduzido para a delegacia e foi autuado também em flagrante. Conosco no estúdio, recebemos agora o incentivador do projeto José Levi e também o soldado André Silveira, do 23º Batalhão da Polícia Militar. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu pergunto a vocês, o trabalho em conjunto faz a diferença? Faz muita diferença. Na verdade, né, o que a Polícia Militar vem trazer com a rede de vizinhos protegidos é realmente essa integração. Primeiramente, da comunidade com a própria comunidade, ou seja, vizinho com vizinho, né, se conhecendo melhor, né, trocando informações, hábitos, né, e depois, a partir do momento que a estrutura da rede de vizinhos, né, está montada, né, com a criação dos laços, cada laço com seu respectivo líder, né, o seu representante, e a rede como um todo com o seu coordenador, né, passa-se a se trocar informações entre os próprios membros da rede e entre os membros da rede também com a Polícia Militar, seja através, né, das mais diversas formas de comunicação, né, através de e-mails, né, através do próprio contato pessoal, né, via telefonema. É muito importante essa interação, todo mundo está agindo, né, em prol do próximo. É importante quebrar os paradigmas de que segurança pública é um problema de polícia. Eu acho que o bacana na rede é que segurança pública é um problema de toda a sociedade. A polícia tem o papel dela, mas a sociedade tem também o papel dela. Se a sociedade não ajudar, se as pessoas não se autoajudarem, a polícia, em qualquer lugar do mundo, não vai conseguir resolver o problema. Então a gente vê nesse sentido como que a comunidade pode ajudar, aumentando a própria vigilância pessoal, tomar certos cuidados em relação a mexer em bolsa, carteira, tudo isso a gente vai aprendendo na rede, né? Então a gente vê que a polícia sozinha não consegue mais, nesse novo contexto social, fazer a segurança que nós precisamos. Mas com a comunidade, a eficácia aumenta bastante. Há um salto de qualidade quando a comunidade participa juntamente, compreendendo esse viés todo da segurança pública, que é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos. Eu acho isso fantástico. Quando eu descobri que era minha responsabilidade, eu quero fazer parte da solução e não do problema. Isso. E como aconteceu no primeiro bloco, a gente conversou sobre a questão da pessoa enxergar esse ponto de vista, né, a importância que existe do vizinho compreender que o trabalho não é somente da segurança, não é somente da polícia, né, mas uma questão da polícia e também em conjunto com a sociedade. Você observa muito bem, José Levi, com questão a isso, os vizinhos que antes não faziam parte do projeto e que agora fazem parte, eles têm outro ponto de vista da questão de segurança, muitas pessoas te falam isso também. Com certeza, passa a enxergar a polícia como uma parceira, por causa da visão antiga de que polícia vem para prender. Hoje nós temos a polícia como uma educadora, aquela que vem, porque eles são especialistas em segurança, eles conhecem segurança 24 horas. Nós temos outras demandas na vida, né? Nós temos família, cuidamos de outras áreas, então a segurança é um ponto importante. Então, a partir disso aí, começamos a ter um novo olhar sobre o que é o trabalho deles, como que é o nosso trabalho, o que é realmente segurança pública, né? Aonde realmente eu tenho que ter o meu papel. Não posso terceirizar a segurança só para a polícia, até por uma série de motivos, né? Porque eles não vão estar 24 horas na minha porta. Mas o meu vizinho está sempre ali, eu estou sempre ali para poder contar comigo também. Então, eu acho que a rede traz essa coisa bonita, né, desse novo encontro uns com os outros, porém, já num espaço solidário, muito mais solidário
Porque antes, eu acredito que todo mundo é solidário, mas agora reforçou o desejo dessa solidariedade de perceber que o outro precisa de mim, eu também preciso deles. Vale a pena ressaltar que a pessoa, a partir do momento, né, que ingressa na Rede Vizinhos, tem a vontade de estar participando do programa, ela começa a ter um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse projeto, né, eu preciso melhorar, né, esse bairro. A gente falou sobre a questão, né, relativa aos laços que a gente cria nas redes de vizinhos protegidos. Nada mais a gente faz do que separar aquele bairro ali em vários bairrozinhos. Né? A gente divide o bairro em vários bairros e cada um vai tomar conta do seu pedaço. Né? Cada um tomando conta do seu pedaço, né? Transformando a questão da iluminação, a questão da limpeza, a questão da ordem. Tudo isso vai somar no final e vai fazer melhorar, né, essa questão da segurança, né, do bairro em si como um todo. E depois de implantada essa rede nos bairros, quais são as orientações que a Polícia Militar faz aos moradores? Bom, a orientação, né, é que sempre a pessoa, né, fique vigilante. Né? A partir do momento que a pessoa ingressa no programa, ela passa a ser uma câmera viva. A gente chama essa pessoa como se fosse uma câmera viva, que vai ficar todo o tempo vigilante. Muitas vezes a pessoa, né, às vezes acha que vai ter que ficar o tempo todo ali, né, vai virar uma paranoia, né, que eu vou ter que ficar 24 horas pensando em segurança, e a Rede Vizinhos vai muito além do que a questão da segurança pública. Né? Então, a partir de rotinas mesmo do dia a dia, a hora que você sai para o trabalho, a hora que você chega, na hora do almoço, né, ao aguar uma planta, né, ao mexer alguma coisa na sua casa, você estar atento, né, ao que acontece na rua. Como o Zé Levi disse, a polícia não pode estar em todo local ao mesmo tempo e nem conhece a demanda de todos os bairros da cidade. Né? Mas nesses 48 bairros onde a Rede de Vizinhos, né, está instalada, as pessoas já conseguem coletar informações e nos transmitir, para que a gente possa, através dessas informações, porque a comunidade está ali o tempo todo, ela está sabendo o que está acontecendo, ela está vivendo, né, está sendo ali vítima de alguma coisa, né, está vivendo aquela situação. Sabe quem é quem naquela comunidade. Sabe quem é quem. Nós moramos ali. Então, é essas pessoas que podem nos transmitir essas informações. A gente, talvez durante o patrulhamento, não vai conseguir identificar alguma situação que está acontecendo naquele bairro. Então, a orientação é que as pessoas estejam sempre vigilantes, né, sempre se reunindo, não deixar essas reuniões, né, que após a implantação do programa tem que acontecer, né, de forma frequente, não deixar essas reuniões acabarem, né, sempre estarem trocando informações entre si, né, principalmente os telefones, né, pessoas que frequentam ali o bairro, a casa, a rua, né, que isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas ali da comunidade. Né. Posteriormente, as informações que nos forem chegando e que forem, né, relativas ao trabalho da Polícia Militar, né, nós vamos estar executando aí, né, de acordo com a nossa demanda. Eu gosto de reforçar o seguinte, que são coisas tão simples, mas que fazem uma grande diferença. Aquele negócio do detalhe, né? Por exemplo, a caixa de correio. Se o meu vizinho viaja, eu vou lá na caixa de correio dele, olho como é que está, se está muito cheia. É uma dica. A porta do meu vizinho precisa ser varrida se ele viaja. Então, são coisas que dão sinais de presença. Né? Por exemplo, na minha porta existe o sensor de presença com fotocélula. Quem passa na minha porta à noite, a luz acende. Isso, para quem está passando, pensa, será que tem alguém em casa ou não tem? Gera dúvida, né, no meliante, vamos dizer assim, naquela pessoa, no cidadão infrator, né? Nós estamos tentando tirar dele um mecanismo que facilita a nos abordar. Né? Então, são ferramentas simples, cuidados simples que eles nos orientam, que a gente não, no dia a dia não pensa. Caixa de correio, limpeza da porta, né? Essa troca de contatos e informações, eu estou saindo, vou voltar mais tarde hoje. São coisas simples, que com a interação da comunidade fica mais fácil. E eles, como não podem estar lá, mas nós podemos. E podemos repassar para eles dentro daquilo que a gente está vivendo. Muito bacana. Para o pessoal de casa que está nos assistindo agora deve estar pensando como que é realizado esse trabalho, né? No bloco anterior a gente falou que é entregue um apito, né? O soldado, ou você mesmo, José Oliveira, vocês podem estar desenhando um pouquinho mais isso para a gente. Como é que
entregue? É um kit? Como é que funciona? Eu vou passar para o Silveira, que ele é professor nesse assunto. Isso aqui é um mestre, nós estamos diante de um mestre, mas eles dão aula, para mim, né, eu chamo de aulas de cidadania, né, e dentro dessa aula há uma evolução a chegar no apito e na placa que é colocada de identificação. Então, com a palavra, o nosso professor Silveira. Até agradeço, né, pelo mestre, né? Mas como é feito o trabalho, né, da implantação e extensão das redes de vizinhos? Tudo começa com as reuniões, né, de implantação e de extensão da rede. Então, nessas reuniões, a gente começa, né, como o Zé Levi passou, a dar informações para essas pessoas, né, sobre o que é a rede de vizinhos, né, como formar essa rede de vizinhos, como, né, abordar o vizinho, como montar o nosso laço da rede. Aí a gente já passa a entrar mais na questão da estrutura da rede, como eu vou formar um ou mais laços, né, na minha rua, né, para a partir daí a gente passar para o que se diz respeito à questão de segurança, né, de vigilância, de segurança, da atuação do vizinho, né, para com o outro, né, para que a gente possa, através dessas atitudes, né, estar mais seguro naquele local onde a gente vive, sempre frisando, né, a importância de estar unidos, o trabalho em equipe, né. As pessoas muitas vezes querem participar da rede, mas ficam pensando de forma individual, né. A partir do momento que a gente tem a ideia de formar a rede, entrou para participar da rede, está participando das reuniões, a gente tem que esquecer essa questão do individualismo. Infelizmente, né, o povo brasileiro é um povo muito individualista, né, então a gente tem que quebrar, né, esse paradigma e passar a pensar mais como nós e menos como eu. Então, a partir do momento que eu penso, né, como nós, juntamente com os nossos vizinhos, a gente pode, né, partir para ações mais seguras, para uma vigilância mais efetiva. A questão do apito, né, e a placa, por isso que acontecem em estágios, né, são 6 reuniões que a gente faz com a comunidade, né, então até a terceira reunião a gente passa orientações para a comunidade. Até a terceira reunião é até um pouco engraçado, porque a gente tem uma reunião só para ensinar a pessoa a apitar, né? Mas não é ensinar meramente a apitar, usar um apito, porque qualquer criança sabe utilizar, né? Mas é utilizar um código que a pessoa vai entender que é um integrante da rede de vizinhos que está acionando aquele apito, né? Para que possa haver aquela mobilização, porque a função do apito é exclusivamente mobilizar os vizinhos, né? Então, a gente passa por essa instrução do apito, né, na terceira reunião. Numa quarta reunião já vamos a loco fazer um teste, né, com esses vizinhos, simulando uma situação real, né, para aí sim a gente poder estar se reunindo somente com aqueles cabeças ali, né, os representantes de laço e o coordenador da rede, para daí sim a gente colocar a placa, né, na residência, né, liberar a colocação da placa na residência, que é única exclusivamente para identificar que aquele imóvel participa do programa. E uma coisa que eu acho interessante, que eu aprendi nessas reuniões, que segurança pública, vamos dizer assim, não existe 100% de garantia, mas 90% é prevenção. Então as redes são preventivas e proativas, elas agem antes que as coisas ruins aconteçam, né? Então 90% é prevenção, 5% é sorte e os outros 5% é reação. Quer dizer, está fora do nosso alcance como cidadão. Como cidadão, não tem como eu atingir esses 10%, mas 90%, que é um índice maior, que é a prevenção, é o meu papel social. Então, a gente procura fazer esse papel exatamente para minimizar os problemas, porque eles continuam acontecendo, eles migram, onde é colocada a rede, há uma redução sim, com certeza, eles vão para os outros bairros e tal, mas a gente percebe que a prevenção é a grande saída, inclusive, para outras matérias, mas na segurança pública é garantido estatisticamente. 90% que entra a rede de vizinhos, né? Exatamente, como prevenção proativa, antes que as coisas ruins aconteçam. E as comunidades rurais, elas têm solicitado o programa também? Isso aí, né, o soldado Silveira vai saber informar, porque ele está por dentro. É verdade. Como o Zé Levi falou essa questão da migração, né, muitas vezes o policiamento na área urbana ele é mais efetivo, né? Então esses criminosos estão migrando para a zona rural, né, numa área onde o policiamento acaba sendo mais defasado, né? São estradas de difícil acesso, né, comunidades, né, sítios muito longe uns dos outros,
né, locais de fácil abordagem, né, a deficiência de iluminação muito grande. Então, realmente, a zona rural já começa, né, a se despontar aí no que diz respeito a procurar, né, uma solução para essa criminalidade que vem crescendo no meio rural. E a rede de vizinhos protegidos, né, seria também, né, uma solução também para a zona rural, a partir do momento que aquelas pessoas ali, né, quiserem se integrar, né, e quiserem, né, estar mais vigilantes também na zona rural. E há realmente vários pedidos. Já temos algumas comunidades, né, já instaladas, né, Buritis já temos instalada, né, estamos agora fazendo um trabalho na comunidade rural de Água Limpa, né, estamos em fase final, né, e realmente é crescente o número de pedidos também da zona rural para a rede de vizinhos protegidos. No caso, né, passa a ser comunidade rural protegida. Certo, agora uma pergunta que todo mundo de casa está querendo saber, né, para encerrar o nosso programa, como que devem fazer os bairros interessados em participar da rede de vizinhos protegidos? Bom, pode ser, né, pode ligar direto, né, para a seção de emprego operacional, né, do 23º Batalhão, através do telefone 33010106, né, ou em qualquer companhia, né, de polícia militar, ou até mesmo na CASP, também, né, recebe essa demanda aí e é transmitida para nós no 23º Batalhão. E na CASP, né, são reuniões semanais? Todas as quartas-feiras, às 7h30, na parte da manhã, né, até às 8h30. Estamos reunindo atualmente na Rua Minas Gerais, número 900, ao lado da antiga FADOM. Certo. Colégio Frei Orlando, antigo Colégio Frei Orlando. É aberta ao público. Essa reunião não é fechada, né? O Conselho Técnico da CASP são as Forças de Segurança de Divinópolis, Comando 23º Batalhão, o Delegado Regional da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, são o Conselho Técnico da CASP. Mas é aberta a toda a comunidade. Qualquer cidadão pode ali levar a sua demanda, que sempre há um encaminhamento para a solução, né, para que a pessoa não fique sem resposta. A CASP hoje é uma caixa de ressonância para alguns desses problemas sociais, né, e, sobretudo, de segurança pública em Divinópolis. E até para pedir, né, para bairros que estão pedindo a presença também, né, da rede de vizinhos protegidos, eles devem procurar também essas reuniões semanais. Também ajuda, porque ali vai aprendendo o que é a segurança pública, né? Não o que eu quero, mas como que ela funciona, como que eu posso ajudar. Né? Existe uma fila de espera, não foi falado, mas imensa de pedido de rede. Né? E em Divinópolis temos essa riqueza de ter uma patrulha que cuida, que são os dois que estão aqui. Eles estão por conta praticamente desse projeto. Né? Não, a gente desconhece isso em outro lugar, pode até existir. Mas a demanda, o pedido é muito grande, porque onde a rede é implantada, há um sucesso. Né? Eu volto a dizer, não existe nada 100% seguro. Mas quando você tem como prevenir, é muito bom. Gostaria de agradecer a sua presença, José Levi, soldado Silveiro, muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos também a sua atenção. Voltamos em breve. Até mais. Até mais. O programa de hoje fica por aqui. Domingo que vem tem muito mais. Obrigado pela companhia. Tchau.